A ordem dos fatores não altera o viaduto, não é isso ou não? Bem-vindo ao 38 News, direto de Portugal. A sua hora de ódio contra o pecado e não o pecador. Não há nada que motive mais comprar Bitcoin em autocustódia do que as notícias do Brasil e do mundo. Quer me encontrar? De graça, meu irmão, em Portugal? QR Code na tela. A Bybit, se você tiver identidade, se você tiver residência, qualquer documento não brasileiro, você ganha entrada de graça, meu irmão. É isso mesmo. Tanto nos eventos de Lisboa quanto no Porto, a Bybit vai pagar a sua entrada. Contanto que você abra a conta com o KSI de Portugal. QR Code na tela. Não demole, meu irmão. Aproveite. É galinha gorda. Banda Lelê. Melhor do que isso, só a live comemorativa que o Wesley distribuiu. Mais de 15 mil reais em prêmio. Mais de 3 mil reais em Bitcoin. E xingaram até a 5ª geração da família dele. Não foi, Wesley? Hein? Serviço não tem, o quê? TradingView e Polymarket. Dessa vez, meu irmão, sem VPN, direto da Europa. Polymarket abre aqui. Os europeus são socialistas, mas ainda não tiveram a pachorra, a ousadia de desafiar as liberdades, proibindo o acesso à internet como Banânia. Bitcoin no mensal caindo 2%, a 74.733 dólares. Quando entramos no avião, Bitcoin estava a 77. Quando chegamos, estava a 74. Faltam poucos dias para o fim da aposta de Mises e Cerise. JP Mayal, confio em você. Inclusive, o artigo da semana, olho na tela, é de JP Mayal. Inclusive, foi notícia na Livecoins. Mais um artigo que prova que o Bitcoin é a métrica real do aumento da base monetária. E inflação, aumento da base, meu irmão. O artigo demonstra que mercados convencionais respondem à liquidez global, só que com 2 anos de delay. É melhor ter um ativo que responde em menos de 90 dias ou em mais de 700? Pois é, você escolhe. Já tendo analisado o gráfico do Bitcoin e repetido a ideia dada pelo Guilherme Renault da Criptomaníacos. Ele está aqui em Portugal. Se você tiver acesso a Guilherme Renault, avise que eu vou bater na porta da casa dele. Estou em Lisboa, meu irmão, pertinho de lá. Se o Bitcoin cair esse mês, é medonho. Se o Bitcoin subir esse mês, vai ser o 3º mês seguido de alta. É bullish. Bullish pra dar no pau. Em dólar, o Bitcoin caiu 5 meses seguidos. Mas em ouro foram 7. Está na promoção. Barato como a zorra. Há um ano atrás, Bitcoin estava a 110 mil dólares. Pois é, a galera tá numa situação medonha. A maioria das pessoas, nos relacionamentos, na política, nas finanças pessoais, nos vícios, são controlados pelo emocional ou pelo racional. Pois é por isso que o Bitcoin está nesse preço. A maioria das pessoas quer vender quando cai e quer comprar quando sobe. São emocionais. Não sobra nada pro beta. Não seja o beta. Não seja o emocionado. Faça o racional controlar o emocional. Senão, meu irmão, é muito fácil e muito provável que você seja corno. Vamos a Polymarket, né não, Erlen? Na Polymarket, a grande notícia da semana é que Zema foi sodomizado por Haddad. Haddad subiu 50%. Lula 41%. Flávio 29%. E na rabeira, estamos entre Haddad, Zema e Caiado. Estamos em contato com Zema e Caiado para gravar, já que o Renan Santos deu para trás e refugou. Estamos também tentando contato com o novo candidato, já que o Aldo Rebelo tomou um chute na bunda e foi expulso do partido, que também refugou, teve medinho de responder as perguntas publicamente, foi humilhado e expulso do partido. Zema também está sofrendo uma grande pressão para deixar de ser candidato. Zema e Caiado, gravem, perder para Haddad, que nem sequer é candidato, taxar de um cara com a rejeição absurda, é muita humilhação, não é não, Erlen? Zema e Caiado tentaram marketing digital. Até agora, tudo que eles fizeram foi motivo de gozação e galhofa na internet. Bicho, se você não fizer a sabatina 38, demonstra que você não tem nenhuma disposição de ser verdadeiramente candidato a zorra nenhuma, que é pré-candidatura de brincadeira. Vocês não estão tendo acesso ao digital. Essa é a porta de entrada. Inclusive, muitas pessoas afirmam que Haddad subiu 50% devido às notícias de que Lula faria sessão de radioterapia para seu câncer de pele. A gente não sabe nem se esse câncer é verdadeiro, mas se ele for refugar, é muito conveniente, pelo menos dizer publicamente que ele teve câncer e ficou doente, é menos vergonhoso. Brasaon, o maior banco exclusivamente de câmbio do Brasil. Compra stable sem pagar IOF ainda. Aproveite.
Eles prometem as melhores taxas, meu irmão, e eu já usei. No meu caso, foi. Se você arranjar um lugar mais barato, informe nos comentários que eu também estou precisando saber. Sólidos Wealth, uma empresa de custódia intercontinental que oferece a você lugares físicos em vários países para que garanta que os vagabundos controlando você não tomem seu dinheiro. Sólidos Wealth, QR Code na tela. Inclusive, uma informação muito interessante é esse site, cryptocrime-dashboard.vercel.app. Ele informa você que tipo de crimes, assassinato, tortura, extorsão, invasão de casa, sequestro, roubo à mão armada, que são feitos contra Bitcoin em cada país do mundo. Qual o perfil da vítima? Qual a frequência? Que tipo de país nós somos bem-vindos e mal-vindos? Se você tem Bitcoin, se você já declarou Bitcoin, se você advoga publicamente com Bitcoin, esse dashboard é importante para você pesquisar, inclusive antes de viajar a qualquer lugar. Se você tiver uma quantidade grande de Bitcoin que ainda não está em autocustódia offline, treinamento de menos de R$400, renato38.com.br, QR Code na tela. Se você não fez esse treinamento, se você não é capaz de criar chaves offline, você é um analfabeto digital. Não é não, Erlen? Vamos agora aos posts do X, do Renato 38. Quem é a bandida da semana? Deolane, todos já sabem quem é. A agressora de bebê ainda abandonou o bebê e a repudiada esfaqueou por trás namorado. Se tiver alguma sugestão de bandida pior do que essas, bote nos comentários. Eu tenho. Pra mim, as bandidas da semana foram as deputadas que votaram a favor da criminalização do VPN. São pessoas que estão violando liberdades fundamentais, mentindo, de maneira hipócrita, dizendo que é para defender criança. Defender criança me ataca. Eles estão aumentando o poder totalitário e o poder dos pedófilos. Não aguento mais. Ela agride uma criança de 1 ano e o abandona sozinho em Brusque. Uma mulher de 24 anos agrediu o próprio filho de apenas 1 ano e 9 meses e abandonou a criança sozinha dentro de um apartamento em Brusque. A mãe enviou um vídeo ao pai confessando a agressão e dizendo não aguentava mais o bebê. Nas imagens, o menino aparece com a boca sangrando. O Erlen vetou a imagem. Não, Erlen? O quê? Rapaz, eu tô cogitando fazer um canal meu, velho. Esse canal do Erlen, ele tá muito devagar, né não, Erlen? Só que ele acha que o meu canal não vai durar 30 dias. O quê? Mais uma do Jornal Razão. Não amo mais você. Homem é esfaqueado pela namorada em Santa Catarina ao terminar relacionamento. Mulher esfaqueia companheiro 2 vezes pelas costas, após ele dizer que não ama mais e quer ir embora. O caso aconteceu em Concórdia, no oeste de Santa Catarina. Segundo a PM, o homem estava na cozinha, quando a companheira começou a questioná-lo sobre um relacionamento de 5 anos. Ao ouvir que ele pretendia voltar ao Paraguai, a mulher teria se agarrado ao braço dele, tentando impedi-lo de sair. Quando ele se soltou, ela pegou uma faca e furou, meu irmão. O caso está sendo investigado. Pois é, quando é homem ele tá preso. Quando é mulher, meu irmão, até a mulher do filho que defecou camisinha tá na domiciliar. Não dá nada. Inclusive, uma boa candidata à bandida da semana é a mulher que no meio de um debate utilizou de crime para envergonhar a vereadora bolsonarista, dizendo que chuparia ela todinha. Muitas pessoas disseram que era assédio sexual, mas na verdade o crime é outro. Esse mês, houve diversos casos de perseguição a famílias que fazem homeschooling. Houve o juiz militante gaysista, que tirou o nome do próprio pai dele, fazendo piada na internet, dando risada, fazendo galhofa da família que ele mesmo condenou. Isso é atitude de juiz decente, honrado? Pois é. Houve inclusive um caso que vale a pena, olha na tela. Sérgio Morcelli revela que foi denunciado por homeschooling. O engenheiro, pedagogo, professor e influenciador Sérgio Morcelli usou as redes sociais para contar que ele foi denunciado por fazer homeschooling com os filhos. Por meio de um vídeo, ele afirmou que o ensino domiciliar foi a decisão mais acertada que ele e sua esposa tomaram, mas tiveram que matricular crianças em escola regular. Não entregue seus filhos a Satanás. Se pique do Brasil. O Paraguai está de braços abertos para você. QR Code na tela, Wesley. Missão Bitcoin, mais uma vez em CDE, em setembro. Volte para casa com sua cédula temporária, com seu telefone do Paraguai e em menos de 90 dias, com sua residência precária. E se pique, meu irmão, tire sua família de Sodoma. Eu estou dizendo a você o que os anjos disseram à família de Ló. Corra e não olhe para trás, ou vai se arrepender amargamente. Quem cede 1 milímetro a Satanás, perde tudo. Nunca é sua cabecinha. Se o maior professor de matemática do Brasil, o cara que mais vendeu materiais de matemática na história do Brasil, não tem direito de educar seus filhos, você vai confiar eles a ser educado por Camilo, pelos militantes gaysistas e feministas das escolas públicas? Você estará entregando seus filhos a Satanás. A Sérgio Morcelli,
ao casal Tiba e Deia, a todos aqueles perseguidos por quererem dar uma educação decente a seu filho, vocês têm todo o meu apoio. Vocês estão servindo a Jesus e contra Satanás. Não matriculem seu filho. Não inventem uma matrícula falsa. Não tentem falsear. Não sirvam a Satanás. Vocês estão recebendo uma mensagem muito clara. Cristãos não são bem-vindos no Brasil. Se você insistir, será punido gravemente e seus filhos vão pagar por 3 gerações. Me ouça. Eu estou lhe dizendo o que o anjo disse à família de Ló. Pegue tudo que você tiver e corra. Corra para as montanhas sem ter amor à vida e não olhe para trás ou vai virar sal. Quem tem 1 centavo em ditadura bolivariana tem as mãos sujas de merda e sangue de inocente. Não tenha imóveis, não tenha ações, não tenha tesouro direto, não financie ditadura. Muitas pessoas ficaram me sacaneando que Paraguai é um lugar de mendigo e não de pessoas que têm 200 bitcoins. O Paraguai só me exige 1 dia de passagem de presença para ser residente. Eu agora estou em Portugal. Ontem estava na Espanha. Eu tenho diversos passaportes. Vivo onde eu quiser no mundo. Tenho acesso a muito mais países sem visto do que o americano. Independente do meu padrão de riqueza, o mais importante não é a minha riqueza. É a minha salvação espiritual e minha liberdade. Isso não vai ser retirado de mim. Mas de você, ele vai, se você permitir. Residir nos Estados Unidos representa altos pagamentos de tributos. Na hora que eu der minha declaração final de saída, na hora que eu tiver anjos, fundadores e investidores qualificados para meter minha plataforma, aí você vai ver, meu irmão, se eu não vou meter residência fiscal em Bahamas, em Dubai ou em um lugar que vocês reputam como de bilionário. Até ter empreendimento e até ter declaração final de saída é Paraguai mesmo. E se você achar ruim, é porque você acha que seu filho está em boas mãos, sendo educado pelos petistas. E agora, o corno da semana. Agora, a notícia do Metrópolis. Olhe na tela. Alagoano caminhou milhares de quilômetros até São Paulo por 6 meses após traição. Andei para não matar ele. Natural de Alagoas, Ronaldo Carvalhos vive em situação de rua há 20 anos, após ser traído pela ex-companheira com seu próprio irmão. A traição de pai e irmão é muito pior do que de marido e mulher. E de filho, pior do que de pai e mãe. Eu recaí na rua mesmo, porque foi uma separação que eu tive. Porque minha ex-mulher ficou com meu próprio irmão. Então, para eu não matar ele, preferi sair e não falar mais com minha mãe. Pois é, quando seu irmão lhe trai, você não pode nem mesmo cortar ele para sua mãe não chorar, e você não pode nem mesmo dizer à sua mãe que ele é um vagabundo para não provocar sofrimento nela. Lembram como Fredo morreu? Pois é, até Michael inspirou a própria mãe morrer para cortar seu próprio irmão. Durante os 6 meses de caminhada, Ronaldo passou pela Bahia e Minas, antes de chegar a São Paulo. Ele lembra que pedia comida nas casas, mas quando não recebia doações, bebia apenas água na estrada. Pediam numa casa, às vezes a pessoa dava, às vezes não dava. Às vezes só dava água. Eu vim para São Paulo, aqui é muita doação. Desde que chegou, o homem dorme todas as noites na Praça do Patriarca, bem em frente ao gabinete do Ricardo Nunes. No dia a dia, ele se alimenta por meio de doações. Ronaldo é ajudante de pedreiro e já teve oportunidade de emprego. No entanto, após o fim da obra, ele voltou a ficar desempregado. O alagoano sente falta do pai, que já faleceu, e busca oportunidade de emprego para deixar as calçadas. Pois é, a maior parte da população de rua é doença mental. São caras que foram abandonados pela sua família, pela sociedade, ou serviram a Satanás, deixando a droga tomar conta de sua vida. Esses quadros, Bandida da Semana e Corno da Semana, servem para mostrar, com casos práticos, com provas concretas, com corolários, como muitas vezes, e na maioria das vezes, homens são vítimas e mulheres falsas acusadoras que conseguem, muitas vezes, superar a crueldade de qualquer homem. Agora, o MBL News. As notícias da semana são as acusações, olhe na tela, do MBL estar intimamente relacionado com a Refit Vorcaro. A galera do MBL, foi divulgada imagens deles, uma dezena de cabeças do MBL, junto do aniversário de 70 anos da Refit. Refit, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Pois é, pessoal do MBL que fugiu das perguntas, essas fotos foram verdadeiras? Qual a notícia jurídica mais relevante da semana? 1. Câmara aprova criminalizar a oferta e desenvolvimento de VPN. Esse é o congresso mais conservador da história? Esse congresso é satânico e totalitário. Quem votou nisso não tem condições morais ou intelectuais de ser vereador de interior. Pois é, essa galera que você elegeu. 2. Muitas pessoas comentando que houve assédio sexual no Redcast. Para ser assédio,
tem que haver poder hierárquico. Policial, patrão, professor. No caso, acredito que seria importunação sexual. Agora, sabemos que será impune. Os criminosos da esquerda, sabemos que não pagam zorra nenhuma, especialmente quando é mulher. Se fosse um homem dizendo te chupo toda gostosa ao vivo, ia ser preso ou não ia? Lindenberg Farias. Lindinho, da lista da Odebrecht, que dizia que derrubou o Collor como MBL, diz que derrubou Dilma. Bem parecido com o MBL em vários aspectos. Pediu a inclusão de Flávio Peleleca e de Bonobo como réus no processo do Bananinha e Moraes mandou pro PGR. Isso é ou não é um absurdo? Eu critico o Bananinha, eu critico o Flávio, mas a utilização do judiciário como militância em ano de eleição, isso eu também critico. Até mesmo os criminosos mais vagabundos têm que ser defendidos quando cometem atos honrados. Ninguém pode ser punido por dizer a verdade. Meu mestre mandou amar os inimigos. Eu posso ter dificuldade para amar, mas ao menos eu tenho que manter a imparcialidade. Quem não diz a verdade serve ao pai da mentira. Quarto, Clarity Act avança no Senado, burocratizando pesado os serviços com stables e proibindo entes não regulados de oferecerem yield nos Estados Unidos. Bullish para Treasury Companies e bullish para DeFi. O aeroporto da capital é muito menor que o de Salvador, mais parecido com o de Vitória. A segurança ficou com a réplica da arma de menos de 5 centímetros. Pequenininho, mais barato e eficiente. Esse chaveiro tem menos de 3 centímetros. Você acha que isso é uma réplica de arma de fogo? Ou que os vigilantes pegaram para ficar para eles ou dar de presente a alguém? Diga nos comentários. Segundo dados do FMI e da Penn World Table, a renda média no Brasil caiu abaixo da renda média mundial em 2015. Pois é, eu nasci em um país mais rico per capita do que a Coreia e a China. Hoje, o Brasil está na rabeira. Carga tributária, Mundo 21, Brasil 32. Custo social para contratar, Mundo 22, Brasil 50. Sem segurança jurídica, armamento civil, extinção de justiça trabalhista e desnazificação do judiciário, e sem redução de tributação e regulamentações absurdas, só tende a piorar. Quem investe em ditadura bolivariana merece o quê? Nabo ou fumo na bunda? Como não ser comparsa nem vítima, na minha opinião, é desinvestir. Já foi demonstrado há mais de 50 anos por uma matéria chamada Public Choice Theory, teoria das escolhas públicas. A única alternativa à total submissão à ditadura satânica é o desinvestimento. Votar com os pés. Tirar o país do seu dinheiro, Bitcoin, ou tirar o país da educação de seus filhos. Se picar, Paraguai, de braços abertos para você. Te espero em CDE em setembro. CDE, meu irmão, se você comprar um computador e um celular, ou 2 celulares, você já lucra na viagem. Economiza o dinheiro que você ia dar à Janja em hotel, passagem e uma semana de diversão com sua família e de aprendizado no workshop. Não é não, Erlen? Inclusive, uma das notícias foi o aniversário de 1 ano do canal Rotina 38. O Wesley foi xingado até a 5ª geração. As coisas mais abjetas que eu já ouvi alguém ser xingado, que era parente de Lula, divorcaram a zorra toda. Rapaz, eu acho que é uma coisa mais abjeta acusar o cara de ser filho de Lula do que as outras. Rapaz, eu nem vou comentar as ofensas que teve aqui. O que foi distribuído? Treinamento de derivativos, 5 treinamentos de autocustódia, mais de R$2.000 em Bitcoin, acessos magnata. E esse Cássio Illuminator, que o cara de Minas ganhou. Esse relógio já tem dono e não sou eu. Vai ser entregue a você. Mas antes disso, eu vou levar para ele ser abençoado em Fátima e em Santiago de Compostela. O Wesley, vitória doente. Meteu a porra no horário do jogo do Bahia. Mas a galera do Bahia agradeceu. Quem assistiu o jogo do Bahia ficou com dor anal. O Bahia foi enrabado. Não foi, Wesley? Ele tá dizendo que é vitória de saúde, que não é doente, não. Mas é, meu irmão. Ele botou no horário do jogo do Bahia pra que ninguém do Bahia pudesse ganhar nenhum prêmio. O quê? Júnior, depois de muita pressão, admitiu que Renan deu pra trás, refugou, falou fino. Quem quiser assistir o vídeo, o Erlen botou no canal aqui. Quais as perguntas precisam ser ditas? Se a pré-candidatura for de verdade de Renan, essa ou qualquer outra no futuro, o que ele precisa responder? 1. Renan fala sueco? Quantas vezes foi na Suécia e nos países do leste europeu e com que dinheiro? Naquela gravação lá do Lascador de Kiev, ele falou que Renan foi lá tantas vezes que já falava sueco, não é isso? Isso é verdade ou não? Fez turismo sexual? Com que dinheiro? Foi com os 400 milhões do Luciano Ayan, que morreu depois de ser preso, e o processo nunca inocentou ninguém porque ele foi preso. O Luciano Ayan é ou não o Celso Daniel do MBL? O MBL foi fundado com quanto desse dinheiro roubado, de lavagem de dinheiro comprovada? Reafirma que Olavo era criminoso, sim ou não? Por quais crimes você pediu a prisão dele? Guto Sucção denunciou a clínica de aborto? Qual o endereço, Guto? Se você não denunciar essa clínica publicamente, seu endereço,
você demonstra que não se arrependeu porra nenhuma. Renan encontrou Moraes e Gilmar, como foi acusado amplamente por mais um defector do movimento, como é Costenaro, o nome do cara, não é isso, Ellen? Pois é, Renan encontrou Temer, quando e onde? Reafirma que Milton Leite é braço do PCC? Sim ou não? MBL tem cargos na gestão do Ricardo Nunes e é amplamente ligado a esse cara? Sim ou não? Que outras perguntas vocês fariam? E aqui, o print. Faltam menos de 30 dias da aposta de Mises com Cerise. O Bitcoin está quase 25% abaixo, meu irmão. Vai ou não vai conseguir passar em menos de 25 dias da Bolsa Bolivariana? Lula, meu irmão, é capaz de tudo. Não é não, Ellen? Nunca aposte contra o Bitcoin. Eu acho que muitas coisas podem acontecer em 25 dias. Mário Frias, Bananinha e Pociúncula ainda são servidores públicos? Como eles podem ainda receber dinheiro público? O PT é comparsa deles ou não? Qual a explicação dessa leniência? Inclusive, mais uma servidora do gabinete de Frias acusa que a mulher dele fazia rachadinha igual a Flávio. A direita real é cristianismo real, que consiste em não ter medo de combater leis misóginas, gaysismo e feminismo, nem temer a morte para negar a verdade a Jesus e considerar lucro ser Marte. Todos os apóstolos morreram com um sorriso no rosto, exceto João. Depois que eles viram Jesus voltar, ninguém mais teve medo da morte. Esse é o cristianismo real. Armamentismo real. E a principal arma defensiva é Bitcoin. Ninguém é armamentista se não aceitou o Bitcoin. Libertarianismo real. Não ter medo de defender o PNA como derivação da regra de ouro de Jesus. E o fim de todos os crimes sem vítimas e obrigações que não derivem do consentimento. Eu odeio drogas. Mas eu reconheço que eu não tenho autoridade, inclusive espiritual, de proibir as pessoas de plantar e consumir o que quiserem dentro da casa delas. A casa da pessoa é o seu domínio soberano. Bitcoin é real sem Jesus. É livre financeiramente, mas termina no inferno. Libertário real, conservador real e cristão real têm algo em comum. Considerar que existem verdades absolutas físicas e morais. Quando eles se alinham, o cara se torna impossível de derrotar. Não toma o satoshi dele, não toma a alma dele, não toma os filhos dele, nem aborrece ele com fraudes eleitorais e outros crimes. E ele dá risada e lucra com o colapso do Estado Social. Corolário. Olhem quem é o juiz que você dá poder e dinheiro. Se tem qualquer ativo tributável no Brasil. E me diga se não tem merda e sangue em suas mãos. Juiz que condenou família por ensino domiciliar é denunciado ao CNJ. Um militante gaysista que tirou judicialmente o nome do próprio pai do seu nome. Pois é. O cara fez galhofa, fez piada com os pais que ele mesmo condenou por educarem suas filhas que falam fluentemente inglês, francês e latim. E leem mais livros por ano do que ele. Um juiz que afirma que pais têm que ir pra cadeia se seus filhos não souberem sertanejo e funk. Esse cara deveria ser juiz? Pois é. Quem confia em concurso de juiz serve a quem? Pois é. E depois ainda vem Chiquinho do MST dizer que vagas no STF tinham que ser exclusivas para essa galera. Pois é, Chiquinho. Você serve as forças do inimigo de Jesus. Flávio Peleleca pede CPI do Master para investigar o que ele mesmo está escondendo. Onde está o NDA que Flávio Peleleca assinou se comprometendo a mentir? Flávio, apenas coloque esses documentos em público. Você quer uma CPI para exigir a você que mostre os documentos que você está escondendo? Que PJ colocou quanto no filme e a troco de quê? E quem recebeu quanto? Quem souber isso e não divulgar, não é comparsa de fraude aos credores dos criminosos? O filme de Vorcaro, que Vorcaro teria colocado 12 milhões de dólares. O filme de Bolsonaro, que nem mesmo é em português. Agora, depois de mais de 40 milhões de reais em investimentos, o Frias afirma que não tem dinheiro suficiente para distribuição. Que filme é esse, velho? Que depois de mais de 60 milhões de reais de investimento, você não tem dinheiro para distribuir. Uma das grandes notícias da semana foi o encontro de Flávio com Trump. E um corte que eu colocaria, não sei se o Wesley vai colocar, é o comentário de Alexandre Garcia, comparando quando Lula encontrava com Fidel para demonstrar sua legitimidade. Quantos votos valem uma foto com Trump? Eu acho que 0. Trump, de fato, reconheceu Flávio como a verdadeira oposição do Brasil. Mas eu não acredito que isso converta em nenhum voto. E muito menos em poder. Acredito que a foto é real. Acredito que Trump tem acesso direto de Flávio. Mas isso não vai apagar os seus escândalos vexatórios, a sua falada fino. Ele dizer publicamente que assinou um papel se comprometendo a mentir a seus eleitores. Ele mudar 4 vezes de versão em menos de 48 horas, mentindo publicamente, e admitiu que mentiu publicamente, sem nunca apresentar nenhum documento verdadeiro. Flávio, desista.
você não tem nenhuma chance. De fato, o cabeleireiro de sua madrasta tinha razão. Inclusive, mais uma notícia foi que eu passei o Pizza Day em Assunção. Mais uma vez, o Bitcoin fez mais um aniversário. Agora, o Bitcoin tem 17 anos sendo usado como dinheiro real. Não é não, Wesley? Olha na tela. Foto do Laszlo Haniaks. Recomendo altamente o episódio que ele gravou no 60 Minutes 10 anos depois. Inclusive, morando na mesma casa e com o mesmo carro. É assim que um cara que tem milhares de bitcoins se comporta. Com humildade, com modéstia, com respeito ao dinheiro e sem luxúria. Quem tem dinheiro suado não se comporta como Deolane. Inclusive, eu acho que Deolane, amiga de esquerdistas, olho na tela, não será punida pela lei brasileira, mas sim pela lei do crime. Vocês acham que os clientes dela estão felizes com essa exposição toda dela fazendo luxúria e demonstração de abundância com o dinheiro deles? Sim ou não? O canal vai bombar. Mês que vem, em junho, gravaremos com safe e com roupa aqui em Portugal. Inclusive, se você tiver qualquer pessoa que você acha relevante ao Bitcoin para nós gravarmos, pode dizer aí que a gente vai procurar. E o próximo vai ser Guilherme Renault, da Criptomaníacos. Pode procurar ele, meu irmão, e dizer que já estou na área e apareço com o busão do 38 no dia que ele autorizar. Quem fica até o final, quem aguenta tudo é porque gosta. Mais uma vez, quem patrocinou o canal foi a maior banco exclusivamente de câmbio do Brasil, Brasa1. Brasa1, QR Code na tela. Se vai fazer remessas e não quer pagar para acesso sodomizado, Brasa1. Além da Brasa1, também patrocina esse canal a Solidus Wealth, do Guilherme Bandeira, o tradutor do maior livro de Bitcoin mais vendido da história da humanidade, The Bitcoin Standard, e professor do nosso curso, Lex Bitcoin. Vamos à mensagem do Guilherme. Um abraço, minha honra e cumpra seu dever para não ir direto para o inferno. Olhe na tela. Se você quiser dar mais segurança jurídica para a propriedade de seus bitcoins e diminuir seu risco jurisdicional, a Solidus Wealth oferece serviços de integralização de ativos digitais em estruturas internacionais como LLCs americanas e fundações privadas a custos baixos. Clique nesse QR Code para nós entendermos como podemos te ajudar.